em comum e um deles e que me move há muitos anos são os efeitos da projeção mediática do nosso trabalho, jornalistas, em situações de tragédia. Eu acompanhei o caso da Ponte dos Rios, na minha tese de mestrado, e desde aí tem sido uma das áreas sobre a qual me debruço, e as alterações climáticas são outras. Estimados todos que estão aqui, alunos, professores, académicos, operacionais. É um gosto estar aqui. E antes de começarmos esta conversa, gostaria, como jornalista, que falamos muito, também deixar aqui uma visão. Eu tenho acompanhado várias cimeiras do clima das Nações Unidas, a Cimeira das Partes. E se há um ponto que não se consegue chegar a consenso, é muito difícil, é o fundo de perdas e danos, mais que o fundo de adaptação. As alterações climáticas são mais que uma certeza. Quem negar está a querer ser cego. Há muitos negacionistas das vacinas, este extremismo dos nacionalismos e dos populismos estão a levar-nos a isso. Mas as alterações climáticas estão aqui. Só quem não foi ainda ali ao Pinhal de Leiria percebe o tamanho do gigante que passou ali e partiu pinheiros com palitos. Há políticas, há engenharia, há economia que possa combater este monstro que alguns negam, mas que está a acontecer, e que as grandes potências não querem reconhecer com esse fundo de perdas e danos que existe exatamente para situações limites impossíveis de prever, porque depois há o fundo de adaptação. O Sr. Bastonário falava que nós temos um oceano gigante. Nós estamos no topo, neste momento, da proteção do oceano, com as áreas marinhas protegidas. Temos agora o Correios. Podemos, de facto, aumentar a ZEC, mas também temos uma moratória aprovada no Parlamento que até 2050 não nos permite ir lá ao mar profundo, abrir uma caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora que o Presidente dos Estados Unidos quer mexer. Portanto, para ele até é bom dizer que as alterações climáticas não acontecem, quando na Groenlândia o gelo vai abrindo uma nova rota comercial e deixando essa caixa de Pandora às mãos de todos. As políticas vão se repetindo, mas todos os anos há incêndios, fala-se da falta de cadastro dos terrenos, da falta de ordenamento do território. O que é que se fez até agora? Agora aconteceu isto. E eu pergunto-lhe, Sra. Presidente, não falando aqui na estratégia de antecipação e resposta, vamos falar nisso depois. Para já, a situação atual. O Primeiro-Ministro fala em 5 mil milhões de euros. A tempestade superou a 220 ali em Açores. E em termos de gastos, em termos de recuperação, quanto é que são para? Em primeiro lugar, também cumprimentar o magnífico reitor, magníficos reitores, cumprimentar também o diretor da minha faculdade, cumprimentar os meus mestres que se encontram ali, também o Sr. Bastonário, a senhora também. Sintam-se todos cumprimentados e um cumprimento muito especial ao meu colega de Leiria. E a primeira coisa, e à professora Helena Freitas, ao Paulo Fernandes, sintam-se todos cumprimentados. Primeira coisa, e é um privilégio estar consigo porque sabe do que fala, Vou aprender. Não, sabe do que fala, e o que vimos muitas vezes nestas alturas, e eu ouvi o diretor da faculdade falar da importância da comunicação, e de que quando falamos de sermos resilientes é uma responsabilidade coletiva, e nós de facto, eu quero também dar aqui um cumprimento muito especial àqueles que fazem parte da Proteção Civil de Coimbra e não só de Coimbra, mas de todas as entidades, e que estivemos lado a lado, porque a própria Proteção Civil é uma rede e às vezes não há consciência disso, e quando a Presidente de Câmara aparece, ela representa um conjunto de pessoas. E dizer que durante estes tempos vimos uma comunicação terrível. Vimos pessoas falar do Rio Mondego e da bacia do Mondego e da obra hidráulica do Mondego sem nunca cá terem posto os pés, sem saberem onde é que ficam os sifões, etc. E já não começo. E, portanto, acho que a comunicação é muito importante, é muito clara, tem que ser clara, tem que ser serena e ela deve ser feita todo o ano. Esta ideia de que a proteção civil é de maio a outubro tem que acabar,
Ela é do dia 1 de junho a 31 de dezembro e, portanto, é todos os dias do ano. E os autarcas que estão na linha da frente, nós usamos muito isto, mas é mesmo a verdade. E quando falo dos autarcas, falo dos presidentes de Câmara, mas também falo dos presidentes de Junta de Freguesia. E aqui em Coimbra nada teríamos feito, eu vou falar de Coimbra, sem esses presidentes de Junta de Freguesia. E é preciso dizer, eu quero dizer que são pessoas extraordinárias e ninguém se lembra de cores políticas nessa hora e é bom. Em relação aos danos, nós de facto sofremos com a tempestade de Christine, com os ventos. Também é preciso, e depois sofremos sobretudo, e ainda não sabemos, a totalidade dos danos com as inundações. O rio Mondego, nós podemos falar do problema do Mondego numa perspectiva urbana, do rio Mondego abaixo do Açude Ponte, ou aqui parte urbana, ou podemos falar numa perspectiva que a professora Helena Freitas gosta muito, que é da bacia do rio Mondego. Eu acho que o problema deve ser regional em relação à bacia. Mas se nos circunscrevermos aqui ao Mondego, parte mais urbana, que é Coimbra, Montemor, Soura e Figueira da Foz, nós estamos a falar já de um território muito grande e os danos aí foram muito grandes. E estamos a falar numa área que pouco se fala, que é da agricultura, porque o Baixo Mondego e a região de Coimbra é importante em termos agrícolas, falamos muito pouco disso. Estamos numa casa que é a Faculdade de Economia e eu aqui aprendi várias coisas que são para a vida. Em primeiro lugar, a importância dos dados para tomarmos decisões informadas. E nós soubemos da grande probabilidade da tempestade de Christine no dia 27. Portanto, era essa noite. E depois a importância de termos dados atualizados, desses dados virem de várias instituições, entidades, de serem integrados e de termos os melhores modelos que façam predições. Porque essa predição é que nos ajuda. Uma coisa é no dia-a-dia, no planeamento. Outra coisa é o que nos ajuda e que me ajudava a mim, depois das reuniões, a ir para a frente das televisões e dizer, por favor, façam isto. E é curioso que há muitos dados e valores que entraram na casa de todas as pessoas e começaram a ter noção disso. Nunca sabiam as cotas, que não deviam ser atingidos, exatamente, expressões que passaram a fazer parte da vida. Nem sequer, se calhar, os conimbricenses. Para começar, muita gente no país não sabia que se dizia conimbricenses. Para começar. E, portanto, eu estou a brincar, obviamente, e a aliviar. É começar isso, o conhecimento da nossa realidade. A barragem, a importância, o que é que a Serra da Estrela tem a ver? Eu cheguei a ouvir na televisão, que bom, está a chover na Serra da Estrela, não nos afeta, vejam só o disparate. Ouviram-se muitos disparates porque toda a água, toda a chuva que cai na Serra da Estrela vem toda a calhar aqui ao Rio Mondego. Mas fala-se agora, e ouvimos o Sr. Bastonário falar da questão da mudança estrutural, este PTRR, será que é desta? Por exemplo, ouvimos falar de girabolhos ou girabolhos. Qual é melhor? Girabolhos ou bolhos? Girabolhos. Há 10 anos ou mais que estava parado. Mas também para a questão da regulação da própria cheia, da água. Porquê? Esta mudança estrutural vai ser mesmo a partir de agora? Eu espero bem que sim. Quando vierem os incêndios, fica para trás? Eu espero bem que sim. Há outra coisa que também quem estuda este fenómeno sabe. Daqui a 2 meses ninguém quer saber destas inundações. Daqui a 2 meses é da natureza humana, todos esquecemos. E há aqui pessoas saberes que já estivemos noutras catástrofes. Daqui a 2 meses ninguém quer saber disto. E daqui a 1 ano, eu espero que nós não estejamos outra vez a falar da cadeia, porque o que estamos a falar na bacia do Mondego é de uma cadeia de retenção da água. E as melhores retenções são, de facto, as barragens. São as barragens, não são as únicas, mas são que servem para reter e que servem para produzir energia elétrica. Graças a Deus, neste inverno, os autarcas imiscuíram-se na gestão da barragem. Imiscuímos-nos.
e dissemos, não, nós também queremos participar da decisão, e foi muito importante também pedir ajuda aos nossos professores, isso é muito importante, nós sabermos que estamos a tomar decisões e que essas decisões têm uma base científica, termos dados, e esses dados ajudarem-nos a dizer, bem, a partir daqui, com os dados que temos, o que é que vai acontecer? Em função disto, que comportamentos devemos sugerir e nós próprios, enquanto autoridades, adotar? Mas eu quero aqui, e para passar a palavra, foi possível nas cheias, mas no ciclone que Leiria sofreu, estamos a falar de outra natureza, de outra coisa e a questão totalmente diferente. Os fenómenos extremos, como é que nós conseguimos, quer dizer, preparar-nos para fenómenos extremos que se tem, que sejam cada vez mais frequentes? Aliás, o relator da ONU para os Direitos Humanos e Ambiente, David Wells, esteve aqui em 2022 e deixou esse alerta, não é? Que Portugal é dos países mais atingidos já neste momento pelas alterações climáticas. Isto não é de novo. Há um roteiro nacional para a adaptação, 2100, que tem tudo escrito, não é? Portanto, não há nada de novo, não há nada que não se saiba. Então, porquê é que não se faz? Muito boa tarde a todos. Queria também agradecer o convite, cumprimentar também a plateia. Não há nada de novo, quer dizer, há uma transformação no clima muito na última década. Houve um primeiro efeito. Todas estas tempestades já passavam no Reino Unido. Foram-se desviando com mais frequência desde 89 para o Lothar. Teve em 2009 uma tempestade tremenda, foi a Klaus, que temos estado a avaliar, que derreteu toda a floresta entre sul de Bordeaux até Andorra. E em Portugal tivemos o Leslie e temos incêndios florestais. Isto para dizer o quê? Os efeitos extremos de alterações estão-se a sentir na Europa mais cedo do que em Portugal. Nós estamos atrasados naquilo que são as respostas. Sempre há inovações na Alemanha, fazem cidades esponjas. Sempre que existe. Em França, enterrar linhas não custa dinheiro. Custa só 5 mil milhões por ano. Mas aqui só aqui é que custa dinheiro. 2017, não é? Só aqui é que custa dinheiro. Só para deixar aqui um aviso sobre a questão dos riscos. Há um risco grande que é o risco de soberania e de defesa nacional. Passa pelas linhas de eletricidade. Isto o efeito é o efeito cascata. São iguais em todas elas. Já tive a oportunidade de as conhecer todas, né, nos últimos dias. E, portanto, o efeito cascata tem que ser impedido. Tem que haver redundância quando se fala de resiliência. Uma das fundamentais é da transformação das autoestradas de eleição. Não é autoestrada A1. Isso é uma coisa que se descobriu bem desde o apagão, não é? O apagão foram 12 horas. Nós tivemos 30 dias sem eletricidade. E ainda há alguém? Não, já não há. E comunicações? Comunicações ainda não temos. Só para dizer que o efeito que vivemos nesta tempestade da Cristine só há, efetivamente, na região centro, 2 concelhos muito batidos. Esta é a grande verdade. Está no origem de um PTRR, que é nacional, que eu acho bem. Mas há 2 concelhos que possivelmente poderão atingir 40% dos prejuízos. E isso é a primeira fase da transparência. Este fenómeno atingiu o nosso país, foi reconhecido passado um dia, que ninguém acreditava que era guerra, depois foi transformado num episódio que teve um epicentro muito claro, foi transformado numa catástrofe da região centro e agora resulta um plano nacional com o qual eu concordo. Há um aspecto que é muito importante. Por acaso temos 2 economistas que são presidentes de Câmara e estamos habituados a antecipar o risco que esta não conseguia antecipar. Porque uma inundação é uma catástrofe anunciada que se pode prever. No caso concreto dos modelos, o modelo indicava que a entrada era entre Figueira da Foz e Emílio e veio para baixo. Portanto, os 2 modelos que são utilizados falharam. E entrou por ali. Entrou na Vieira e da Torre Eiffel. A previsão de catástrofes extremas como esta, do seu local de entrada, tem uma dimensão urbana, porque o Leslie teve uma versão rural, esta teve uma versão urbana e florestal. No caso dos incêndios florestais, que é aquilo que nós temos nos últimos anos, nos tornados especialistas, nós sabemos quais são as épocas, sabemos qual é o ponto, não sabemos onde é que vai começar, mas sabemos qual é o dia, os dias piores para começar. No caso de uma tempestade,
E a questão da tempestade é uma evidência que vamos ter mais vezes, porque na Europa o volume de gastos que se fazem, despesa pública que se faz no pós-catástrofe é enorme. Mas, Sr. Presidente, E nós só- sabemos que e elas só- vão acontecer. só- Por isso é que há que se Deixa-me- preparar para elas. Não podemos preparar-nos Deixa-me- quando os modelos mostram que elas estão a caminho. Deixe-me só. Não é? E não há tempo. Deixe-me só concluir um bocadinho o meu raciocínio depois. Sobre como é que se prepara isto. Prepara-se num aspecto que é muito importante. No caso do Dana, Espanha tem há muito tempo um seguro obrigatório de casas, nós temos um seguro obrigatório que é de carros, e nós temos que ter mesmo dinheiro. Não adianta, eu não consigo, é como alguém dizia, já não sei o que, mas não conseguimos esperar a tempestade com as mãos. Eu a gestão de cheias ainda consigo fazer rebentando bicos. E há capacidade de fazer esse tipo de gestão. Agora, gerir tempestade, não sabendo de onde é que entra, posso pré-posicionar alguns meios, geradores, etc., mas quando entra, bate fora. E não tem a ver com o que está a desenvolvimento de qualquer país, porque bateu na Holanda, bateu em França, e portanto eles são mais desenvolvidos do que nós. Podemos, sim, questões de resiliência, como é a questão da eletricidade, investir, que é aquilo que eu tenho batido nos últimos tempos, mas tem sido poucos a falar sobre isso. E eu tenho a ver com a soberania de um país, que é termos linhas entregues a uma empresa privada e cuja entidade reguladora poderá não estar a fazer o seu trabalho. E esse é um aspecto muito importante, calhou-me a mim. No futuro pode estar noutro ponto e vão ficar de certeza absoluta 30 dias sem eletricidade. E, portanto, e mete um pouco de já ver no fator de eletricidade, nós pagamos todos os meses o trabalho da distribuição em média. Portanto, temos que investir 5 milhões em França para tornar o transporte de eletricidade, a gestão do transporte de eletricidade com resiliência. Seguros. Sim, temos que mudar o paradigma dos seguros. Esse é um debate que tem que se abrir, não há dúvida. Tem que haver músculo financeiro para este tipo de catástrofes, porque elas não são evitáveis. Para que não haja, não só apontar questões sobre custos só da Câmara. Primeiras 2 semanas, 13 milhões de euros. Até agora, 33 milhões. totalidade de mil Com um euros, orçamento, não é? com um orçamento que nenhuma Câmara consegue. A nossa consegue, nem até algum dinheiro que tem as contas hoje em dia. E consegue ter este músculo. Em condições normais, ainda há câmaras que não vão conseguir pagar. Mas eu continuo a Isto a perguntar dizer- para a adaptação, porque falou-me da Dana. Espanha tem seguros, mas isso não poupou quase 200 vítimas devido à impermeabilização dos terrenos, não é? Portanto, o que é que serviram os seguros a essas pessoas que pagaram? Portanto, se calhar há que haver uma estratégia nacional, não é? Porque eu vejo a continuar a construírem em Ribas. Neste momento, há pessoas que estão há um mês e tal fora das casas na Costa de Caparica, porque até há 10 anos, ou até o ano passado, davam licenças de habitabilidade a casas debaixo de uma riba fácil de 70 metros. Posso só falar sobre um bocadinho sobre a construção do país, sobre a nossa história, que eu posso já agora. Não, mas nós estamos aqui a falar... Não, eu estou a falar desastres. abertamente com isto, porque eu acho Sim. que pá, que o país tem que ser resiliente, não é? Mas a resiliência custa dinheiro, como dizem, eu quero fazer uma escola resiliente, mas vai ter 5 milhões de euros para a fazer, eu digo não consigo. Pronto. Nem dá. Portanto, vamos voltar Por exemplo, agora a vamos reconstrução das casas. voltar à Foi feita questão. de outra maneira. Deixe-me só concluir um bocadinho assim, depois passo para outro, já estou a ficar um bocado chato. Quando no nosso caso voou, e foi a intervenção, o Sr. Poeta, que eu aprecio bastante, nós não conseguimos tornar tudo resiliente. Devíamos ser claros, objetivos, não é? Devíamos ser muito clarinhos. Voou o telhado de um quartel voluntário de bombeiros de Leiria. Se há coisa que não pode voar, é o telhado de um quartel, não é? Ponto final. Agora, como é que foi construído um quartel de bombeiros voluntários? Como é que eles são construídos? Com carolice, com peditórias nos semáforos a pedir mais um dinheirinho para fazer, porque o país é assim que se construiu. E constrói-se mal, só não tem capacidade, não tem literacia, mas também não tem capacidade. E é assim que se foi construindo o país, com camadas de voluntariado, de carolice, e foi assim que se foi construindo muitas associações que agora levaram os tetos e muitos pavilhões desportivos. Pronto. Quando se foi construído há 50 anos atrás, não tínhamos estes fenómenos, agora temos. Agora temos que construir resiliente. Como? Por prioridades. Eu também acho e concordo. Quartéis. Não é só os quartéis dos bombeiros, porque os quartéis do Regimento de Artilharia número 4 de Leiria também voou. E é do Estado. Mas não foi só aí que voou.
a PSP salva operações, Videovision também voou. Portanto, vamos tornar resiliente. O que eu acho que é ser resiliente, acho que se tiver que escolher, tem que haver escolhas e cuidado, é por isso que somos economistas, não é? Eu acho que a escola do futuro tem que ser resiliente. Porque a seguir à crise, o que é que acontece? Só para explicar, a primeira coisa que acontece nas primeiras horas em que vivias, levar geradores para os lares porque não têm capacidade de produzir refeições e a reabrir rapidamente as escolas para voltarmos rapidamente à normalidade. Portanto, a escola é fundamental para a economia para depois começarmos a ter uma vida tranquila. Se me quiserem dizer, país resiliente daqui a 10 anos, tudo tem a ver com proteção civil resiliente, quer com comunicações, quer para que não haja quartéis ir abaixo, escolas, e temos que ter um sistema de eletricidade, distribuição de eletricidade mais resiliente. Se não conseguimos fazer isto daqui a 10 anos, já fizemos muita coisa. Muito obrigado. Obrigada, Sra. Como escreveu no Diário de Coimbra, esta tempestade expôs as vulnerabilidades do país e o custo não cabe numa contabilidade financeira. Muito obrigada, cumprimento todos e agradeço também o convite. Estou aqui um bocadinho a ser interpelada positivamente e, portanto, vou já avançar. Mas fazer aqui um disclaimer primeiro. Porque é que estou aqui? Portanto, eu, de facto, não sou exatamente uma cientista do clima, embora não é conhecida esse meu percurso. Nos anos 90, eu fui para os Estados Unidos fazer um estudo de CO2 elevado, de carbono elevado, ou seja, trabalhei com 350 partes por milhão na altura, hoje estamos com 430 partes por milhão, porque trabalhei o impacto das alterações, digamos, do que já na atmosfera, gases com efeito de estufa, em sistemas, no caso, em equações mediterrâneas. Tive uma bolsa do Estado português, que inicialmente não foi negada, porque a ciência portuguesa não via esta área como área da ciência climática. Demoramos alguns anos para perceberem que há um caminho também que se fez. Portanto, e depois, de facto, porquê é que eu estudei isto? Porque as plantas alimentam-se de carbono. E, portanto, naturalmente, as plantas fazem parte deste sistema, são um dos principais sumidores de carbono e, portanto, acompanho desde então, desde há 30 anos, as questões climáticas em duas esferas, vale a pena mencionar, porque são dois quadros, dois cenários foi aqui invocado já o IPCC, eu acompanho o IPBES e dentro do IPBES na ligação com o IPCC, portanto, que é o painel para as alterações climáticas, e integrei em 2019 a missão climática da União Europeia para a adaptação climática e transformação societal. E por isso, de facto, acompanho estas matérias e por essa razão, embora porque aqui na minha universidade sou mais identificada como uma pessoa associada à biodiversidade e bem, e que é com grande satisfação que sou, mas de facto essa é uma dimensão que acompanho. E este propósito, eu não posso deixar de mencionar, é verdade que, como foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara, de facto estas coisas têm o seu tempo e esta questão das escolhas. Hoje, por acaso, por uma circunstância, participei no fórum da TSF, um fórum sobre, não sei se alguns ouviram, sobre a energia, sobre a questão da energia. Porque há 50 anos atrás, vale a pena porque isto fazemos aqui um bocadinho um contraponto, há 50 anos atrás, a lição de Ferrel, que até foi há pouco tempo, acho que foi no Expresso, foi um artigo muito interessante, há 50 anos atrás, o país decidiu, porque houve um conjunto de cidadãos que foram para o largo da Ferrel com instrumentos dos seus campos agrícolas e foram dizer não ao nuclear. E saíram à rua e essa foi a primeira manifestação pública, digamos, do não ao nuclear, que então motivou um movimento cívico-ambiental que dizemos que está na origem, digamos assim, do movimento ambientalista português, e bem. E, portanto, foi há 50 anos. Mas a verdade é que há 50 anos isto motivou este movimento que, enfim, ainda bem, permitiu que Portugal alinhasse precocemente numa escolha, pela energia renovável. Nós escolhemos a energia renovável, circunstância hoje que nos garante a resiliência num quadro geopolítico muito adverso. A resiliência também é isto. E num tempo em que somos, de facto, em que temos que ter respostas e temos que encontrar uma situação de algum conforto e, mais uma vez, estamos obrigados a fazer escolhas, Portugal tem a vantagem, não é, de estar já num processo acelerado de descarbonização. É, aliás, um exemplo, Portugal e Espanha, não é? Porque fizeram uma escolha sensata, inteligente, e a agenda ambiental é uma agenda inteligente, é preciso trazer isto, não é? E, portanto, isto é também a resiliência que nós tivemos e hoje estamos nesse processo de descarbonização e hoje já podemos, com algum conforto,
relativo, sempre relativo, mas pelo menos dizer que não, nós, portugueses, não estamos na guerra, não estamos na energia fóssil, nós queremos uma energia limpa, queremos fazer parte das soluções do futuro. Agora, a par disto, é preciso dizer que hoje, há 50 anos atrás, dissemos não ao nuclear. Hoje, a questão é muito mais complexa, portanto, não estamos exatamente com o mesmo perfil. Porquê? Porque o nosso olhar precioso, e estamos aqui num contexto universitário, devia ter cumprimentado pelo menos os meus reitores, esses a quem também me une uma grande amizade. Portanto, nós estamos num contexto em que há uma produção de ciência todos os dias, em que há um estímulo à inovação, em que trazemos, inspiramos e queremos inspirar tantos jovens para seguirem também este caminho, não é? E, portanto, isto é absolutamente indispensável. E hoje, eu há 50 anos atrás, de certeza absoluta, teria estado com toda a gente nesse lado a fazerem fora comigo, mas hoje nós podemos dizer que a ciência portuguesa, porventura, terá também que se alinhar e que se associar ao desenvolvimento de novas soluções que hoje o nuclear já permite equacionar, com outro nível de segurança, com outro nível de qualidade, mas o importante é apostarmos nas energias renováveis e continuarmos a apostar, porque é isso que nos garante, de facto, o desenvolvimento e a prosperidade num quadro de segurança nacional. Pronto. Para dizer que isto também é E agora, passando a esta questão, de facto, e porquê que a agenda ambiental pode ser tão inovadora e deve ser tão inspiradora da diferença? Falamos de transição energética, onde, como estou a dizer, de facto é motivo, e ainda bem que a Europa quer avançar e vai continuar neste caminho da transição energética, não é? E percebemos quem fica para trás e ainda bem. Mas temos também, agora, esta questão, por exemplo, da água, no que aconteceu com a bacia hidrográfica, não é? A lei da água, já em 2001, está aqui o professor Seabra Santos, que acompanhou, e eu lembro-me, em 2001 tivemos também uma cheia, portanto, na região. Na altura tive a oportunidade com ele e com a professora Marques até de lhes perguntar, porque eu estava envolvido no evento ambientalista, exatamente o que é que podíamos esperar, o que é que se podia fazer, e conversamos um pouco. Já na altura, eu penso que se equacionava Girabolhos, não foi em 2001, eu julgo que já foi equacionada essa barragem, já era parte, mas a lei da água previa bem, já nesta altura, há mais de 20 anos, que a organização das nossas bacias hidrográficas tivéssemos, de facto, gestão ao nível das bacias. Esta lei da água, esta diretiva quadro da água da União Europeia, era muitíssimo avançada e permitia-nos posicionar, de facto, a gestão das bacias hidrográficas a um nível que já antecipava o cuidado da qualidade das massas de água, uma monitorização permanente, uma gestão ao nível das bacias, o envolvimento dos utilizadores, dos agricultores, de todos aqueles que têm interesse. Já pensava, já se perspectivava até um quadro de custos em função dos usos. Isto era uma agenda inteligente. A agenda ambiental é uma agenda inteligente. Isto já previa. Portanto, já tínhamos isto há 20 e tal anos atrás. O que aconteceu, lamentavelmente, não é? É que, entretanto, no início, quando tivemos a Troika, nós regredimos brutalmente, travámos, não fomos só nós em Portugal, infelizmente estou a buscar já outros exemplos na Europa, travámos esta agenda que era, de facto, aquela que nos posicionava de outra forma, não é? E mais grave, portanto, travámos, regredimos e levámos, inclusivamente, uma área que é fundamental para que a ciência possa progredir, tudo aquilo que tem a ver com os dados, foram também, quer dizer, nem sequer sabe, não sei, acho que nem sequer estão organizados, eu acho que nem sequer, quer dizer, como é que é possível hoje pensar e trabalhar a ciência, não é? Sem dados. Desde que é logo a primeira, e portanto, porque fizemos uma centralização absoluta desta área, num tempo que existe exatamente o contrário. Porque nós o que temos é que pensar modelos territorializados de gestão deste tipo de variáveis em que hoje temos muito mais agressão e muito mais condicionados. Está a mudar ou não? Não está a mudar. Está absolutamente assim. Ainda não há nada. Não, está exatamente assim. Portanto, aquilo que eu preconizo, eu não sou, enfim, temos nas universidades, e aqui concretamente na área da hidráulica, temos vários engenheiros, etc., muito competentes nesta área, mas a gestão de uma bacia hidrográfica hoje tem que ser interdisciplinar. Eu não posso colocar isto. Nada, tudo o que tem a ver com a intervenção no território hoje tem que se socorrer necessariamente da ciência, mas tem que ter uma atenção muito particular
às comunidades, como disse muito bem, José Manuel Mendes, portanto, o meu colega tem o resultado do risco, não é? Posso só concretizar o que a Helena está a dizer, só para... Até porque os dados são importantíssimos. Sim, mas posso só concretizar. Só concretizar. Sabe isso, ela Sei. sabe isso. Porque eu cheguei em Inglaterra num dia e telefonei, eu não tenho essa liberdade, mas esse dia tive que lhe telefonar. A bacia, dizia a bacia. Por favor, amanhã vão dizer que Giravoz é a solução. E não foi Aceito. assim. Mas só para concretizar o que a professora Helena Freitas está a dizer, que tem a ver com o seguinte. Nós ali no Açude Ponte, o limite são 2.000 metros cúbicos por segundo. Mas para saber se estávamos próximos, nós tínhamos que saber o caudal do Ceira, tínhamos que saber o caudal de várias barragens e tínhamos que antecipar a chuva que estava na Serra da Estrela, a chover em Viseu. Portanto, tudo isto exige dados. Aquilo quando eu dizia os dados, é isto, é dados ao nível da bacia. Para quê? Para podermos, com esses dados, saber o que é que ia acontecer dali a 2 horas, a 3, 4 horas, porque a seguir, porque nós temos uma obra hidráulica que tem um limite. É diferente de um ciclone, é completamente diferente. Nós não podemos construir tudo à prova de bala, desculpem a expressão, é quase impossível. Obviamente podemos ser mais resilientes, adaptados. Mas nisto aqui nós podemos mudar e temos que mudar. Mas não é ao nível só urbano, é da bacia. Peço desculpa, eu queria apenas concretizar. Porque quando estávamos ali sentados no ecrã a ver os modelos, eu dizia assim, mas qual é o caudal do Ceira? O Ceira é um rio jovem, selvagem, mas onde é que há torrencial e indicadores? E na Serra da Estrela, mas está a chover em Viseu. E eu dizia assim, então e quando é que conseguimos esses dados todos? Porque há uma coisa que a gente aprende aqui nestas casas, é que sem dados, não há, nós podemos, primeiro, os modelos têm que estar a ser atualizados e nós precisamos de atualizar os modelos. Depois precisamos de ter dados, mas dados ao segundo. E depois saber o que é que aqueles modelos nos dizem, que informação é que nos dão, para nós dizermos à população e à equipa de proteção civil que comportamento é que vamos ter ali agora. Temos de avançar, mas Só para complementar, só um aspecto que eu disse que é muito importante aqui. E eu lembro que Agora, estávamos também há na 15 estação anos da atrás, RTP também à espera que há ultrapassassem ou não. E todos estivemos dependentes desses números, não é? Só dois apontamentos para depois falarmos passar, eu com não o Paulo irei muito Fernandes. longe. Dois apontamentos, porque de facto é preciso ir ainda. Porque é que também é tão importante a região centro tenha essa abordagem? Porque nós também temos, as nossas serras têm permanentemente incêndios, nós temos tido cargas de sedimentos, cargas de vegetação, portanto é incompreensível até que não haja. Quer dizer, a monitorização tem que ser feita, é absolutamente inegável. Portanto, isto é uma leitura. Já agora, só um apontamento, porque eu acompanhei há 15 anos atrás com o Sr. Carlos Borrego, visitei algumas destas questões que têm a ver com o encaminhamento das ruas ao médio e à utilização. Portanto, nós temos, isto é um problema que também tem a ver com as plantas, mas as ruas florestas, depois elas crescem. E depois isto, frequentemente, está aqui o nosso Sr. Xavier Viegas, que conhece também bem este assunto. Na altura, tentou-se, e houve durante algum tempo, a ERS contemplava uma fração do custo do consumidor, enfim, é claro que isto não devia ser do consumidor, não, contemplava para este fim, para podermos fazer algum incremento de linhas, não exatamente, enfim, em situações de maior risco, isto estava previsto e funcionou durante um curto período de tempo. Mas como não houve pressão, deixaram cair esta questão que eu queria dizer. Dizia o professor Oliveira Mendes, não é? Não havia, porque quando há menos pressão, há menos resposta, não é? Paulo Fernandes, depois de tudo o que ouvimos, e vindo de uma autarquia, do Fundão, não é? Como é que se foge agora a questões de luta partidária, de a culpa é deste, a culpa é do outro, os custos, as responsabilidades, e se consegue, de facto, meter as mãos na massa? Ok, boa tarde. Obrigado por ser o último a falar. Que assim ajuda-me bastante. Primeiro, obviamente, saudar os intervenientes, sobretudo os dois, não levam mal, mas os dois autarcas, porque efetivamente estão linha da frente, levam um meio muito seguro e têm, no meu entender, têm sido particularmente exemplares na capacidade de resposta e também de liderança. E é bom ter lideranças não só que possam nos inspirar, que é o ótimo,
mas também que nos permitam, muitas vezes, colaborar mais do que competir, inclusive em momentos tão difíceis e tão complexos como aqueles que vivem. No caso da Leiria, claramente vivem. No caso de Coimbra, viveram intensamente durante algum período, alguns também ainda o vivem, mas é uma situação de facto diferente. Saúde também o nosso reitor, saúde o nosso presidente da escola, saúde as minhas queridas amigas, as amigas aqui presentes, que é a Daniel, que é aqui no nível lado direito, somos de facto pessoas amigas há muitos anos, pessoas na condição do seu conhecimento e da forma como abordam os assuntos, também com paixão e se for preciso, com algum cigarro. E queria também saudar as ordens, daquilo que elas representam na capacidade também operacional, de pensar e fazer, nas vertentes da economia, das engenharias, da arquitetura, ou seja, os engenheiros e os técnicos são áreas onde tenho encontrado grande suporte, grande ajuda e tenho que expressar o meu agradecimento ao público, mais uma vez, essa capacidade. Bom, eu, sendo fundar uma coisa que aprendi há muitos anos, havia uma coisa chamada Mediterrâneo e havia uma coisa chamada Atlântico. Até porque naquele meu conselho há uma serra chamada Gardúnia, onde Orlando Ribeiro dizia que era uma das fronteiras naturais entre o Atlântico e o Mediterrâneo. E isso, de alguma forma, essa dualidade em que podemos pensar quem é que está a ganhar mais, se é o Mediterrâneo ou o Atlântico, eu diria naquilo que é a transição climática, nós temos a intensidade do Atlântico e a intensidade do Mediterrâneo quando menos esperamos. É natural que o Mediterrâneo possa ganhar um pouco mais àquilo que é um país, obviamente, Atlântico. É natural. Mas atenção que estamos em menos de 7, 8 meses. Outro dia, um canal alemão público veio fazer uma entrevista e o jornalista que veio fazer a entrevista era exatamente o mesmo que há cerca de 7 meses atrás me estava a entrevistar para o cimento do maior fogo da história de Portugal, o famoso fogo de Piógues, um intermediário, o maior fogo que passou várias bacias hidrográficas, já aqui trazidas e muito bem, para acabar com isso. Ou seja, é dramático em 7 meses, estarmos no foco internacional, passando da situação dos focos florestais, ou seja, a expressão maior, se quisermos, da vertente mediterrânea, não só, mas se calhar a expressão maior daquela intensidade mediterrânea que nos prega partilhas, e, passados 7 meses, estarmos a falar da intensidade atlântica, de um vento inusitado e de umas cheias inusitadas que também se cruzam aqui com a vertente mediterrânea, quando pensamos que bacias foram afetadas já agora, quando pensamos que, mesmo tendo alguns dados, percebendo que grande parte do solo tem sido eludido e uma forma de reter água é fazer seguramente maior retenção dela, nós não podemos estar também já agora a dar outra vertente. Há 2 anos atrás, estamos a falar da maior seca desde 80 e já não lembro o ano, estamos a falar da maior seca. 2 anos depois, estamos a falar das cheias e se a dimensão circular dela vai ou não acontecer. Isto é terrível. Num país tão pequeno geograficamente como o nosso, essa é uma situação que, obviamente, nos pondera e nos obriga, obviamente, não é militar, a agir seguramente. Bom, dito isto, eu acredito em 2 aspectos que eu acho que esta sucessão de acontecimentos nos traz. E até nas intervenções aqui feitas, também até aproveito. Nós estamos num PRR e vamos para um PTRR. Okay. A grande vantagem que posso ver no PTRR, pode haver outras, mas há uma que eu espero poder ver, que é a territorialização das políticas. Porque essa foi uma das questões que talvez no PRR não tenha corrido tão bem. Por isso, eu espero que neste país, que tem na sua diversidade
biodiversidade, paisagens culturais, expressão mediterrânica e atlântica, um dos seus ativos mais importantes, não percamos a territorialização das políticas. Elas hoje não só são por questões culturais, naturais, também são por questões sociais, questões de desenvolvimento, por classificação territorial, que acho que deve, obviamente, estar muitas vezes em cima, mais que os setores. Eu gosto muito do cluster território, é uma formação, se calhar, mais pessoal, mas é, de facto, aí que eu acho que está um dos acentos tónicos da questão. Territorialização das políticas chama-se também governação multinível e governação integrada dos processos. E, se quisermos, também governação do ponto de vista de co-decisão sobre os processos e de participação sobre os processos e de planeamento de média e longa duração associado ao sistema territorial funcional que queiramos definir. Isso não significa pulverizar, isso significa ganhar a escala necessária para resolver determinados assuntos. A escala necessária é um assunto muito relevante aqui. Quando falamos em bacias, nós não estamos a falar em municípios. Nem muitas vezes sequer em comunidades intermunicipais. Estamos a falar em fenómenos naturais, ancestrais, que obviamente organizam o nosso território e que têm que ter... falta de conhecimento? Há falta de modelo de governação por, se quisermos, os recursos. Se os recursos são críticos perante a transição climática, a forma como nos organizamos tem que ter em conta como é que é a estruturação da paisagem natural do país. Eu vou dar um exemplo que pode ser estranho, e agora que estamos à procura de recursos e à procura de formas para responder, para além da urgência, à questão agora da sustentabilidade, gosto mais de sustentabilidade do que resiliência, e, eventualmente, esperemos à questão da transformação, a do impacto. Temos políticas de impacto e não propriamente só realizar por realizar. Okay? Que já não é muito mau quando realizamos bem, mas impacto é outra coisa, já foi aqui trazida por vários oradores a dimensão do impacto. Nós, estou aqui especialistas extraordinários, aqui pessoas que eu tenho que fazer sempre a vida bem, até porque escreveram coisas que nos deixaram e que eu já tive que reler algumas por causa da resposta, vamos chamar integrada, a um processo de catástrofe. Primeiramente, quando foram os incêndios de 2017. Nós hoje temos 10 vezes menos incêndios do que tínhamos provavelmente há 15 anos. Gastamos 10 vezes mais do que gastávamos há 24, 25 anos. 10 vezes mais. E as áreas ardidas não estão a diminuir. E temos hoje muito menos incêndios e alguns deles tão grandes que tudo aquilo que fazemos de mitigação parece que não está a dar resultado. Ou seja, a questão muitas vezes não é se temos ou não temos recursos, é como é que vamos governar esses recursos, como é que os aplicamos, como é que os ajustamos aos fenómenos, ao território, àquilo que de facto é as circunstâncias que algumas podemos não controlar, mas há outras que sabemos que são aquelas que já estão encostadas nessa questão. É muito difícil pensarmos que um país tem 50% das casas com seguros. Tem, provavelmente, menos de 70% das empresas com seguros e a cascata de empresas micro e PMEs levam que algumas, se calhar, tenham menos seguros, ou sejam subseguradas relativamente a esta questão. Foram 163 mil apólices acionadas até agora. 163 mil apólices. A maior parte de casas, empresas, algumas também automóveis. Não é possível, pensarmos que se tivermos um fenómeno, vamos pôr um fenómeno da década, provavelmente, se calhar era mais interessante começarmos a pensar assim em 5 anos. Mas, bom, vamos pensar, vamos ser otimistas. Alguém que seja otimista, bom, eu tenho que ser um bocadinho mais otimista, para acreditar que é possível dar a volta a muita coisa. Vamos pensar, 5 mil milhões de euros é possível que estejam nos DEIs aqui colocados. Perante isto, se nós não pensarmos num modelo de seguros, já agora, e fico também satisfeito, já agora com as ordens, só para dizer algo por causa dos reguladores. Já se falou aqui mal, no sentido de devemos ser mais exigentes do ponto de vista da regulação. Deixem-me dizer uma coisa positiva
relativamente a algo que geralmente nós não temos muito como positivo: seguros. Eu, quando falei com a entidade de regulação de seguros, fiquei muito satisfeito por duas coisas. Primeiro, querem criar uma zona livre tecnológica. Segundo, eu ia falar de seguros paramétricos, eles trazem os seguros da abordagem territorial dos seguros, e eu disse: ok, estamos a falar a mesma linguagem. Nós somos assimétricos socialmente e somos assimétricos do ponto de vista do valor criado das diferentes atividades que coexistem no território. Já sabemos que território sem agricultor, sem floresta, é muito difícil depois conseguirmos conciliar a amortização do impacto no território rústico para ele não chegar dentro das cidades. E este fenómeno, já agora, nomeadamente este dos ventos, atenção, este atacou diretamente o coração de cidades médias. Atenção, não é? É um fenómeno um bocadinho diferente relativamente àquilo que nós, muitas vezes, estávamos, infelizmente, habituados com a questão dos incêndios, que ataca, sobretudo, muitas vezes, no território rústico, e, entretanto, a ver com violência, ultimamente, em muitos do que são os pequenos períodos urbanos, às vezes não tão pequenos assim. E cada vez, tendencialmente, não tão pequenos assim, se isto continuar assim. Mas ainda não respondeu. Eu estou a responder qual é a abordagem que lhes permite... Como é que vamos resolver a burocracia? Os portugueses, como é que vais convencer os portugueses que vai ser desta, que não vai voltar a haver burocracia, que de facto poderá haver um pacto de regime nesta matéria, Eu como não gosto ainda da não palavra se de conseguiu pacto para a de regime, saúde não ou sou para muito outros dado. aspectos? Não é? Tem que fazer Eu uma acredito nas abordagens territoriais. Acredito que não está um território funcional que recebeu uma catástrofe, esse território funcional tem que ser respondido enquanto território. Acredito em geometria variável do território. E acredito que é na integração de políticas desse território e na capacidade de se governar, de governança, de descentralizar e desconcentrar capacidade com o território funcional, que temos a resposta. Aqui falava-se das PMEs, não é? Como é que eles vão recuperar? Porque eles não se podem endividar com novos empréstimos, não é? Daqui a 1 ano, 2 anos, pode voltar a acontecer. E o Conselho é imensas empresas, não é? Que neste momento estão com uma crise enorme nas mãos. Qual é a solução? Sim. Só voltando aqui à questão que é importante, que é o ciclo destes tipos de catástrofes, não é? E a sua regularidade, sim, vai acontecer mais vezes. Há territórios, para depois ter uma política, vou falar de outra coisa depois para chegar. Que é a questão da preparação da população, e foi isso que é a nossa experiência para fenómenos destes. Primeiro, vai acontecer mais vezes. Segundo, só se resolve quando todos ajudam. E a primeira ajuda é o povo a fazê-la. Uma mensagem de tranquilidade. Pois há um território preparado, que tem anos de experiência disto. Há uma região do país preparada. Há muitos anos. Açores. E há uma segunda região preparada no país, que é a nossa, a Leiria. Incêndio no Pinhal de Leiria, leve. Incêndio de Torrão Grande. Agora levamos com esta área. Aconteceu ali e de facto, esta questão das tempestades, não sendo novas na Europa, com esta intensidade em nova em Portugal, sim, porque há tempestades perfeitas, com a questão dos incêndios florestais. O país tem mesmo que se mentalizar que vamos ter isto mais vezes, assim como se vamos ter que mentalizar no dia que existir novamente terremoto em Lisboa, quem vai salvar Lisboa é o norte de Lisboa. Porque em Lisboa ninguém salva ninguém. E foi o que aconteceu aqui, foi isso que eu disse. Quando caiu o bombo em Leiria, nós íamos safando, mas era preciso vir tropa de fora. Foi aí que surgiu a tal pressão alta, que eu aprecio muito. O tema da pressão alta não é futebolística. Não é? A pressão alta não é uma pressão política. Quando eu falo, não falo em nome de um partido, falo em nome de um povo. E aqui tem a ver com a territorialização dos problemas. Que entra no que é como é que a gente vai ajudar as empresas e vai ajudar as pessoas nas casas. Só vejo uma entidade do Estado a resolver as autarquias. Ponto final, parágrafo. Mais ninguém resolve no imediato e com capacidade de resposta, de avaliação, de empenhamento, horas a fio, porque é o político de proximidade. Neste tipo de atenção. Depois eu posso dar um caso prático, não é? Pronto, mas com o reconhecimento de uma coisa muito importante, que é
O Estado, não há um Estado poderoso e um Estado pobre, não há um parente pobre. A autarquia é um poder do Estado. Tem que ser reconhecido. Ninguém pode dar uma missão, pode desafiar a resolver um problema sem falar com uma autarquia, pelo menos a nossa, que tem 30% do problema. E isso, para mim, eu não faço isso a uma junta de freguesia. Isto está a acontecer? Aconteceu com a habitação. Acontece quando temos que dar declarações de danos de empresas quando não temos capacidade de dar essa resposta. E, sobretudo, não é a questão do trabalho. O trabalho não nos incomoda. É a questão das expectativas. É a questão de lançar medidas em cima de medidas. E é por isso que as pessoas depois ficam desiludidas com as soluções. Eu sou bloco, não era possível pagar em 3 dias. Acho que ninguém acreditou. Houve pessoas que acreditaram, foram correr a apresentar candidaturas. Eu tenho fotografias da inteligência artificial com candidatura. Eu cumpri ao critério das fotografias, tinha pago. Qual seria o problema? Portanto, há aqui a questão. Nós vamos pagar, vamos resolver. É a gestão das expectativas. E, portanto, relativamente à questão das empresas, dizer que a solução das empresas não se resolve, no meu entender, com o empréstimo. E a explicação é muito simples. Primeiro, aquilo que foi anunciado, que era 0, passou de 0 a 5, na lógica de spread. Ou as empresas boas têm um spread mais baixo, não têm comissões, mas têm uma taxa de juro Euribor, de referência, podem ter um prémio de 10%, no que diz respeito à linha do Banco de Fomento, que agora existe uma nova linha. Eu disse só que não era solução. Tanto mais que ainda há banca que vai ganhar dinheiro com isto. Porque vão vender dinheiro mais caro do que aquilo que compra ou que aquilo que tem. E, portanto, devia existir um esforço maior nessa área. E estas empresas, neste momento, o que precisam é de um estímulo claro. E elas estão identificadas. Ficaram sem telhado, ficaram-se com os meios de produção afetados, o apoio devia ter sido superior e contundente. Porquê? Um dia parado de uma economia como o Conselho de Leiria representa aproximadamente 7 milhões de euros por dia parado. Nós não tivemos um dia. Nós ainda estamos dias parados em alguma parte da economia. Isto no contexto da economia regional tem um impacto grande e nacional terá seguramente o mesmo impacto. Ou se mata o assunto à cabeça, ou matava-se o assunto à cabeça, criando confiança, ou podemos perder aquilo que melhor temos, que é o empreendedorismo e a vontade de levar os negócios, porque os negócios dos empresários de Leiria, para terminar aqui, só para dar a condição de aquilo que é a nossa economia. Nós não temos multinacionais em Leiria, nós temos pequenas, grandes empresas, que foram feitas naquele sítio onde passasse o vento, levava também, algumas nas garagens, em alguns anexos, mas foram assim que educaram os filhos, conseguiram ganhar dinheiro, criar empresas que hoje têm 20 ou 30 trabalhadores, que faturam 5 ou 6 ou 7 milhões de euros por ano. E quando houve necessidade, foram vender moldes para a Alemanha ou para outros sítios, e hoje são empresas que têm 100 trabalhadores. E foi assim que foi feita a nossa economia. E não é só a Leiria que é assim. Obrigado. Eu estou completamente... Eu quero abrir também... estou nós completamente... ultrapassamos o nosso tempo. Só queria mesmo, porque nós estamos aqui também a discutir a moção que tem a ver com todos os efeitos, com os riscos, e concretamente os riscos associados às alterações climáticas, que percebemos que foram aqui motivo, digamos, enfim, nos vários casos que estamos aqui a discutir, não é? Mas as alterações climáticas têm, no curto, médio e longo prazo, um impacto muito maior do que aquilo que estamos aqui. Nós estamos a limitar uma análise da circunstância e bem de um caso específico. Mas nós vamos ter um impacto, para nós mesmo que repuséssemos toda a floresta, desde o princípio do século XX, nós não iríamos nunca conseguir fazer o equilíbrio do sistema climático. O sistema climático está claramente em transição e nós vamos ter cenários graves que se colocam riscos de muita natureza, sendo, por exemplo, riscos de saúde pública. Claramente, na próxima década, enfrentaremos uma nova pandemia, não sabemos ainda exatamente os seus. Mas, portanto, exatamente, na natureza nada existe sozinho, não é? E por isso isto é claramente, portanto, uma estratégia a este nível tem que ser uma estratégia nacional. Portanto, as infraestruturas críticas, estamos aqui a falar da mobilidade, da energia, um conjunto de infraestruturas que não podemos colocar em cima, evidentemente,
das autarquias, não é? Depois há um nível, de facto, de resposta que as autarquias têm, no nível de proximidade, e estão legitimadas, que é muito importante, estava aqui a dizer ao Paulo exatamente isso, mesmo o caso do modelo que foi agora encontrado, portanto, ele agora está legitimado para esta missão, e nós temos a expectativa que ele fique, provavelmente, para que se crie até a relação que é necessária entre os diferentes atores, as comunidades, etc., e a própria missão, isto tem que ter alguma continuidade. Este racional de cooperação tem que prevalecer. Eu também estou de acordo que nós podemos ter, em situações diversas, vários modelos que, transitoriamente legitimados, na política pública, tudo bem, sendo que, evidentemente, aquilo que nós temos legitimado são as autarquias, não temos ainda outros níveis supramunicipais, infelizmente, acho eu, infelizmente, porque teríamos outra forma também de organizar isto. Não sendo assim, nós temos claramente que ter uma estratégia de adaptação climática a um nível nacional que tenha em si um conjunto de programas, não é? Que depois, evidentemente, tem articulação com o conjunto dos municípios. Isso vai ter que acontecer inevitavelmente. E, portanto, nesta nota que eu queria aqui deixar, não vou explorar, infelizmente não temos tempo para isso, mas é absolutamente indispensável que o país tenha uma estratégia de ação climática, não é? Com diferentes programas que tecnicamente habilitam. Estamos aqui a falar em autarquias que estão tecnicamente capacitadas, mas a esmagadora maioria das autarquias do país não tem capacidade técnica. E, portanto, se tivéssemos um problema igual, não é? Nesses outros municípios, isso podia ser uma coisa ainda mais dramática, não é? Portanto, de facto, se nós queremos, se os riscos de incêndio são muitos, digamos, hoje a questão do risco, temos aqui o Observatório do Risco ainda por cima em Coimbra, não é? Pode ter aqui uma ação com as ordens, uma ação até muito, muito interessante. Falamos aqui, por exemplo, da literacia, nós temos, de facto, criar um programa de literacia, portanto, perante o risco, que, de facto, rapidamente se mobilize. A proteção civil tem que ter mais competências técnico-científicas nestas áreas. É preciso termos a ciência do clima, da modelação, também integrada. A proteção civil não pode ser só. Nós temos que reformular um conjunto de interlocutores da política pública que têm que se preparar para isto. Mas isto é uma coisa também que temos que ver o lado positivo disto. A transição climática é um desafio que nos pode estruturar e posicionar numa nova economia, que é uma economia de prosperidade, onde o bem-estar das pessoas está em primeiro lugar. Portanto, tem que ser. Há uma pessoa que está neste debate, que é o Paulo Fernandes. E Paulo, eu insisto em termos de qual é a autonomia da estrutura de missão para poder lidar diretamente com os autarcas, com a população, e quais são as prioridades neste momento. A missão para já tem 4 anos de vida, não, vai esticar, vamos ver, não é? Mas, porque aquilo que é necessário, e já se percebeu, é a continuidade nesta luta. Eu diria que a principal missão desta missão é acabar. Acabar. Sim, mas para já há uma data, não é? Para já há um prazo, não é? Tornar-se, obviamente, prescindível o mais depressa possível. Hoje não é para E é interessante. É isso que, quando levanto de manhã, com algumas noites mal dormidas, não sei porquê, de facto é com essa energia que todos os dias e as pessoas estão comigo. O facto de não termos uma orgânica muito convencional é fabuloso para nos podermos movimentar. Não é pesada, então? Não é só não é pesada, é ultra leve e consegue fazer interligações. Não somos um corpo orgânico, não somos uma estrutura muito pesada do Estado. Isso ajuda-nos a fazer interligações, fugindo um bocadinho aos silos, essa figura tão típica do nosso país, de interligar níveis. Portanto, começo o meu dia, não interessa a que horas, a falar com o Gonçalo e, passados 5 minutos, estou a acordar o ministro. Ou ele a acordar-me a mim, sem problema absolutamente nenhum. Ou seja, a interligação do nível é absolutamente permanente. Isso é uma vantagem. Eu acho que essa questão é uma vantagem e ajudará a sermos mais rapidamente prescindíveis. A questão da geometria de ataque das coisas é muito importante. Ter propósitos é essencial. Ter estratégia é muito importante
ter propósitos. Eu gosto de economias justas. Ter economias justas é, no mundo em que vivemos, ter economias mais competitivas. A interligação entre a questão do capital e a forma como ele se distribui ou como ele se concentra é importante também nestas abordagens. Estamos a falar da transição climática. Porque se eu quero uma economia circular, de proximidade, ela tem que ser justa em toda a sua cadeia. Ela não pode ser péssima nas cadeias iniciais e ser absolutamente de ponta nas cadeias finais. Isso, obviamente, temos que interligar. Uma questão que também é interessante. Nós não vamos seguramente inventar roda nenhuma. Podemos ser muito criativos, às vezes, nas soluções. Já ajudámos a criar algumas coisas criativas, por exemplo, no IFIC, que é dizer assim, ok, há fundo perdido para algumas empresas, sempre que elas façam um upgrade relativamente àquilo que tinham. Não basta pôr um telhado. É preciso que esse telhado seja muito mais resiliente. Não basta pôr uma máquina. É preciso que essa máquina possa desdobrar os produtos que se fazem com uma produtividade maior. Já se colocou 150 milhões, se calhar. Aí podíamos, se calhar, tentar colocar ainda mais recursos. Porque aí já estamos a ligar as duas coisas. A da urgência com a da transformação. São as duas pontas. As duas pontas são estas. Nós ainda vivemos muita urgência, mas temos que, como é que conseguimos criar coisas que respondam à urgência sem perder o ímpeto transformador que podemos ter aqui. E queria, se calhar, também referir algo que tem a ver com uma prioridade, que é como é que o cidadão, eu do que vi, além daquilo que obviamente todos estamos impactados, impressionados. Eu a primeira coisa que fui viver foi perceber a fila das telhas, as 3 telhas, um sistema incrível que foi montado no estádio de Leiria, e quando a primeira vez que fui, que ainda não era conhecido, nomeado, a fila estava em 7 horas, então fui lá e perceber o que é que era aquilo. E acho que a partir daí percebi bem o que era aquilo, e falar com as pessoas ali percebi bem onde é que estávamos. E há uma coisa que percebi, acho que aqui foi dito pelo nosso presidente da faculdade, numa parte da sua intervenção, que eu gostei, que é a questão do cidadão. A questão de criar valor que a comunidade é muito importante. Não desperdicemos a energia do cidadão mais resiliente e mais capaz de se juntar. Isso impressionou muito pela positiva e tudo farei para que essa energia não se perca. E como é que ela também é agente de transformação? O cidadão é o cidadão dos valores todos. É o do valor social, é o do valor cultural, é o do valor económico e é o do valor público, que é uma parte do valor que está aqui muito chamada do ponto de vista das políticas públicas. É o cidadão. A segunda coisa que me impressionou muito foi a solidariedade entre as empresas. Impressionou muito. Eu conhecia relativamente bem a área dos moldes. Já agora está ali 20% da nossa economia de dotação automóvel, só para percebermos quais é que são os efeitos sistémicos, se isso não ocorre bem. E já agora também já temos problemas de base. Não inventamos a roda. Há problemas de base, nomeadamente a transição energética, já agora, também está muito ligada à transição climática, que é a passagem de motores de combustão para motores elétricos, também trouxe, nestes últimos anos, dificuldades à questão dos moldes. Por isso, nós temos que ver o que é o ponto de partida. Houve um incidente gravíssimo, mas há um ponto de partida. Queremos, obviamente, ter outros pontos de partida. Não quero ter pontos de chegada, mas ter outros pontos de partida, eventualmente, para ver isto. E vi empresas a partilhar instalações que eram absolutamente concorrentes. Algumas que até conhecia pessoalmente, os donos, e não eram propriamente simpáticos uns com os outros relativamente a essa concorrência. E hoje partilham instalações, partilham equipamentos e partilham, obviamente, também vontade cívica, do ponto de vista de estarmos a falar de entidades que vêm da dita sociedade civil, a parte mais empresarial, que também vejo hoje associações empresariais, que raramente vi sentadas todas à mesma mesa, mas vemos naquela região todas as associações a falarem muitas vezes a uma só voz, o que é algo muito importante. Isso para dizer o quê? A escala, a célula mínima, sempre funcional num país municipalista e que tem nos autarcas uma força muito grande, município. A abordagem para responder a bacias hidrográficas ou a zonas que precisam de transformação
é sempre uma geometria variável, intermunicipal, interregional, até se for necessário. Lisboa e Val do Tejo, região centro, para não irmos mais longe. Próteses diferentes, já agora, é uma coisa absurda até. Falando do ordenamento de Lisboa e Val do Tejo, que está neste momento já agora a fazer-se, e o prótese que finalmente foi aprovado há relativamente pouco tempo, há 2 meses. Mais coisa, menos coisa, um pouco antes desse acontecimento. Estou aqui a ouvir as pessoas, sabem do que eu estou a referenciar, que se calhar, agora perante este acontecimento, se calhar uma outra coisa, se calhar temos que reolhar também. Isto para dizer que o ordenamento, o planeamento, mas também a energia cívica, empreendedora, obviamente elas muitas vezes têm que estar conciliáveis na mesma capacidade de transformar um território. E é esse território, essa escala, às vezes essa geometria, essa geografia de boas vontades, às vezes também de afetos e de empatia, que também é muito importante nesse processo, que muitas vezes pode fazer a diferença. E é aí que mais. Eu, como afilhada de Paulo na universidade, agora mandei com ela, foi meu padrinho, é verdade, há muitos anos, Luís, que Sr. Presidente, queria só dizer aqui uma última palavra muito breve, muito por curta, favor, muito curta. antes de abrirmos a discussão. Nós estamos a falar aqui da necessidade de o governo tem vários níveis e de darmos prioridade à escala territorial na definição de uma política de transformação e de resiliência e da importância das autarquias. Eu já fui presidente de uma CCDR, fui governante e sou presidente de Câmara e confesso que é aquele lugar onde me sinto mais legitimada. É onde me sinto mais legitimada, ao contrário do que às vezes as pessoas... E falta-nos aqui um nível que é muito importante nesta formação multinível, que é a região. E, portanto, nós não conhecemos nenhum país com regiões. Eu estou a falar das regiões administrativas por sufrágio universal e, portanto, nós temos que dar esse passo, mesmo que depois as regiões tenham que falar entre si, porque partilham uma bacia hidrográfica. Mas esta legitimidade para decidir é fundamental. E é por isso que nós temos mesmo que fazer esta discussão a vários níveis, porque a organização administrativa de um país é fundamental, a escala da decisão é fundamental para boas soluções e, portanto, nós hoje falamos o quê? De modelos, de dados, de planeamento, de envolvimento de cidadãos, de resiliência, mas tudo isto depois, dependendo do problema, temos uma escala, mas temos que ter a legitimidade da decisão. Há vários níveis de decisão. Nós, cada vez mais, enquanto cidadãos, precisamos que esses níveis estejam legitimados. O que é que isso significa? Que nós fomos ouvidos, que nós fomos envolvidos na sua escolha, e é isto que nos está a faltar no nível regional. E era isto que eu gostava de dizer. E fica, de facto, este apontamento.